Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor da ETEC e hoje eu vou falar um pouquinho sobre vetores dentro de formulários. Bom, só para a gente começar, eu já criei aqui um formulário chamado FRM Vetor, tudo bem? E dentro do formulário eu criei esse designer aqui. Esse cara vai se chamar, alterar o nome da variável, txtNome, que é um campo de texto, tudo bem? Um campo de texto comum é onde o usuário vai digitar o nome dele e vai clicar no botão incluir, que eu chamei ele de btn incluir, tudo bem? Essa inclusão, ela será feita dentro de um vetor. O que é um vetor? O vetor é uma variável que armazena mais de um vetor, mais de um valor dentro do seu índice. Então, uma variável comum, ela só armazena um tipo de informação. Um vetor, ele armazena mais informação do que uma formação única. Então, ela armazena pelo índice, tudo bem? Então, eu tenho vários índices dentro de um vetor. Eu vou criar um vetor com 10 posições, com 10 índices. Então, eu vou poder armazenar 10 conteúdos, tá? Então, toda vez que o usuário clicar no botão incluir, ele vai incluir o nome dentro do vetor. Aqui é a quantidade de itens que ele já vai incluir, tá certo? Toda vez que ele incluir, essa variável vai ganhar 1, o nome dela é lblreg. Como eu falei, ele só vai poder incluir 10 nomes. Então, quando ele chegar no 10, o botão incluir vai bloquear, tá certo? Quando ele clicar em mostrar, todos os dados do vetor vão vir para dentro da área de texto, que é essa área aqui. Lembra da área de texto da última aula? Então, essa área aqui que a gente colocou, o nome dela vai se chamar área nome, tá? E aí, aqui vai aparecer todos os dados. E aqui, se ele quiser pesquisar uma informação específica, né, por exemplo, um nome específico, ele vai poder pesquisar aqui no txtpass e clicar no botão btnpass para pesquisar. Bom, vamos começar aqui pelo botão incluir. Dentro do botão, antes de a gente começar a programar o botão incluir, vamos criar o nosso vetor, tá? Então, vou clicar duas vezes aqui no botão incluir. Antes de a gente começar a digitar aqui dentro do botão, vamos lá, lembra da variável global? Vamos criar também um vetor, né, que seja global, porque todos os botões vão usar as informações dele. Então vamos criar aqui um vetor do tipo string, tá? É como se eu estivesse criando uma variável mesmo. String e o nome da variável, que vai se chamar vetor. Só que agora é diferente, a gente vai colocar abre e fecha colchetes do lado da variável. Vamos colocar igual a new e vamos colocar o tipo novamente, que é o tipo string, né? Mas eu poderia criar int, o nome da variável, abre e fecha colchetes, new, e depois int de novo, né? Que é o tipo, então eu posso criar aí vetores de vários tipos. Tá certo? E eu preciso falar quantas posições tem o meu vetor. Eu vou criar um vetor de 10 posições, né? E aquele incrementador, né? Que lembra que a gente fez também na aula passada com o i? Então ele vai ter, né? Valor 0, int i igual a 0, tá certo? Lá no comecinho do código, né? Tudo bem? Esses dois códigos aqui para criar a variável global. Bom, dentro do botão incluir, o que nós vamos fazer? Bom, primeiramente, nós vamos fazer com que dentro de cada posição do nosso vetor receba um nome que vem do txtNome. Então, nós vamos colocar a variável que se chama vetor, ó, essa variável aqui, tá certo? Ó, vamos colocar aqui a variável vetor, certo? A variável vetor. Ela vai receber na posição i, que é 0, lembra? Posição i, ó, que está aqui em cima, que é a posição 0, né? Lembrando que ele tem 10 posições. Ele vai receber o que está dentro do txtNome.getText. Então, ele vai pegar o que está dentro do campo de texto e vai colocar na posição 0. Mas como é que eu vou fazer para colocar nas outras posições? Vamos usar o incrementador, lembra? Então vamos colocar o i mais, que ele vai acrescentar, né, vai acrescentar 1 na variável i. Depois disso, nós vamos limpar o campo de texto. txtNome.setText, né? E aí ele vai limpar, né, o campo de texto. Eu posso também fazer com que toda vez que o usuário clicar no botão incluir, além de limpar o texto, ele voltar para o campo de texto, porque o foco está no botão. Então vamos colocar txtNome.requestFocus.
e quest focus aqui, ó, esse método aqui. Esse método vai fazer com que o nome tenha foco novamente. Quando o usuário clicar no botão, ele vai limpar o campo de texto e o campo de texto volta a ter foco, tá? Para ele não precisar clicar novamente. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma verificação com o if. Se o i, que ele vai sempre ganhando 1 aqui, correto? Ó, ele coloca na posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque tem 10 posições começando do 0. Enquanto o i for o quê? Maior, né? Se o i for maior ou igual a 10, quer dizer que ele já passou, né? Ele não pode chegar, ele não pode ser maior que 10 e nem tão pouco valer 10. Ele só pode ir até o 9. Ele começa do 0 e vai até o 9. Quando ele chegar no 10, eu vou fazer com que o botão btn incluir, que é o nome que a gente deu para o nosso botão incluir, tenha, né, seja set enable, né, tenha sua edição, né, seu clique bloqueado. Vou colocar false. Então, eu vou colocar set enable false. Então, o usuário não vai poder mais clicar no botão incluir. Tudo bem? Vamos ver como é que fica. Antes, eu preciso colocar dentro do label, né, lbl reg, que é o label que a gente colocou que vai registrar a quantidade, em qual posição eu estou armazenando aquele vetor. Então, aquele conteúdo, lbl reg.setText, e vou colocar o i. Certo? Então eu coloquei aqui lblreg.setText, coloquei o i, txtnome.setText vai receber nada, né? Depois que ele fizer isso, vai ganhar foco, e se o i for maior ou igual a 10, ele bloqueia. Vamos ver como é que ficou. Vou apertar um Shift F6. Toda vez que o usuário digitar um nome, certo? E clicar no incluir, né? Ó, ele já incluiu na posição 0, ele falou, agora ele está perguntando, na posição 1, você quer incluir o quê? Aí eu vou colocar mais alguma coisa, vou incluindo, tá vendo? Ó, percebam que ele já vai ficando com foco, ó, não preciso voltar e clicar novamente, certo? Ó, ele vai incluindo, quando ele chegar no 10, ele bloqueia, eu não consigo mais incluir nada, tá vendo? Não consigo mais incluir nada. Bom, tá pronto esse botão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o botão mostrar, que ele vai mostrar tudo que está dentro do meu vetor. Então, eu vou clicar 2 vezes no botão mostrar e vou escrever, né? Primeira coisa, eu vou limpar a área, lembra? Sempre eu tenho que limpar a área, né? Para ela começar zerada, né? Área nome.setText, e vou colocar, né, nada dentro da área. Depois disso, eu vou fazer um for. Vou declarar uma variável chamada i e ela vai valer 0. Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer com que o i, enquanto o i for menor que a quantidade de posições que o vetor tem, né? Então às vezes o vetor pode ter, no nosso caso tem 10 posições, mas ele pode ter 5, eu que determino. Então, independente da determinação que eu vou colocar no vetor, eu tenho um comando chamado vetor, que é o nome da minha variável vetor, né? Ponto language. Ele já sabe, né, com essa contagem, né, com esse método, quantas posições tem esse determinado vetor, tá? Então, enquanto o i for menor que a quantidade de posições que tem no vetor, ele vai acrescentando 1 no i. Vamos abrir o nosso for. E aí vamos colocar, né, a área, ela vai receber, né? Eu vou falar em que posição que está aquele determinado vetor. Vamos colocar aqui o i, né, que ele é o i que recebe, que ele é global, e ele está recebendo a quantidade de posições que aquele vetor tem. Vamos colocar aqui também, né, um sinalzinho para ele colocar a primeira posição, segunda posição e assim por diante. Vou colocar um mais. Deixa eu dar um espacinho aqui para ele não grudar com o nome. Vamos colocar o conteúdo do vetor, que está em i, certo? E vamos só pular a linha, né, para ele não mostrar tudo numa linha só, né, que é o comando /n. Só isso. Agora a gente vai ver como é que ele ficou, né? Faltou o append aqui, ó. Ponto append.
para ele colocar o conteúdo dentro da área. Shift F6. Agora, toda vez que o usuário digitar um conteúdo, né, ele vai digita, o botão incluir está bloqueado. Quando ele clicar no mostrar, vai mostrar todos os conteúdos do meu vetor, tá vendo? Ó, o que está armazenado em cada uma das posições. Tudo bem? Agora eu vou fazer o botão pesquisar bem rapidinho para a gente ver quando ele quiser pesquisar por um determinado conteúdo. Então, no botão pesquisar, vou limpar a área também mais uma vez, né? Área, ponto set text. Depois disso, eu vou fazer com que, vou criar uma variável chamada int valor, certo? E vou fazer com que o valor, essa variável, receba o que está dentro do campo de pesquisa, que é o, vou colocar o integer.parseInt, né, para ele converter para inteiro, integer, vou converter para inteiro, e aí eu vou colocar o txt_pass, que é o de pesquisa. Então, vou pegar o campo de texto. Então, o usuário vai ter que digitar em qual posição ele quer pesquisar, certo? Para retornar o conteúdo. Então, o usuário vai digitar um valor e ele vai guardar esse valor dentro da variável valor. Aí eu vou colocar um if aqui. Se o valor, né, porque ele não pode digitar um valor maior que 9. Se o valor que ele digitar for maior que 9, for menor ou igual a 9 e valor for maior ou igual a 0, quer dizer, por exemplo, assim, se o valor for menor que 9 e maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a área receba, né, ponto append, ela vai receber o que? O vetor com a posição de valor, que é a posição que o usuário vai digitar, certo? Então a posição vai vir para cá e ele vai mostrar o conteúdo que o usuário quer pesquisar. Vamos ver como é que ficou isso. Então ele inclui aqui, ó. Vamos colocar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bloqueou. Posso mostrar tudo, certo? Ó, tem aqui, ó, A, B, C, até o J. Então eu quero pesquisar, por exemplo, o I, que está na posição 8 aqui, ó, tá vendo? Então eu vou colocar 8. Certo? Quando eu colocar o 8, esse 8 vai para dentro, né, dessa variável valor e ele vai pegar o conteúdo e vai mostrar o I. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só.